9h04 e o Liberdade de Opinião começa ouvindo o jornalista Sidney Rezende, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Sidney. Senhoras e senhores, bom dia. Colombo, à sua disposição. Vamos lá então, porque temos muitos assuntos para conversar hoje. Sidney, daqui a pouquinho tem o Alexandre Garcia também. O ex-presidente Lula falou ontem, pela primeira vez, depois de o ministro Edson Fachin, na segunda-feira, ter anulado as condenações dele por corrupção e lavagem de dinheiro. Nós vamos mostrar agora alguns trechos do discurso do ex-presidente. Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo. Esse país está totalmente desordenado e desagregado porque não tem governo. Eu vou repetir, esse país não tem governo. Esse país não cuida da economia. Esse país não cuida do emprego. Esse país não cuida do salário. Esse país não cuida da saúde. Esse país não cuida do meio ambiente. Esse país não cuida da educação, esse país não cuida do jovem, esse país não cuida da meninada da periferia, ou seja, do que eles cuidam? Sidney Rezende, havia muita expectativa, né, para esse depoimento, primeiro um depoimento e depois uma entrevista coletiva do ex-presidente Lula. Nós queríamos saber que tom ele usaria para se comunicar com a sociedade. Que avaliação você faz do que disse ontem o ex-presidente Lula por quase 1h30? Lula foi Lula. A política brasileira gira em torno desta personagem desde a década de 80. Em 1989, Lula já era candidato à presidência da República. E é interessante como isso acontece no Brasil. Isso mostra, por um lado, uma fragilidade da política brasileira e da sociedade de criar uma agenda comum para a nação e não ficarmos ainda girando em torno de pessoas. O personalismo, ele é importante, mas ele não é fundamental para um país que quer caminhar aceleradamente rumo ao desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, Lula é uma pessoa que ganha esse destaque pela sua alta capacidade de oratória que tem. Talvez não terá nos próximos meses o espaço que teve ontem. Foram 2h30 dedicadas entre o pronunciamento e a sua fala. Foi forte, foi bom no sentido político. Foi quase uma carta aos brasileiros sem estar ratificada em papel. Então, repare que coisa curiosa, né? Ontem ele acabou mudando o eixo, a biruta, que é aquele equipamento, né, que o vento é identificado, se está mais para cá, mais para lá. Ontem ele mudou a biruta da política brasileira por todos esses elementos. Alguém que começa no mundo sindical, se organiza ali a sua base política, que mais tarde redundou no Partido dos Trabalhadores, um dos partidos mais estruturados e até mais longevos da política atual. Repare que a direita mudou muitas vezes de partido, tentou-se vários agrupamentos, né, e estão sempre lá e sempre com muita importância nas decisões e decisões de poder da vida brasileira, mas não teve um partido tão longevo assim. É bem verdade que o MDB, depois PMDB, depois MDB de novo, também tem esse histórico, veio até a época da ditadura. A época era quase 2 partidos só que definiam os destinos do Brasil, Arena por um lado, MDB por outro. Então foi um discurso muito completo, um discurso forte, um discurso que me leva a crer que abre um canal para que eu já tinha como convicção pessoal da política brasileira. E eu peço muita atenção do senhor e da senhora para as 2 frases que eu direi, porque elas querem dizer a mesma coisa, mas em 2 sentidos. No Brasil, a política não é feita de convicções, e sim de conexões. Mudando o tom, eu diria, no Brasil a política é feita de conexões e não de convicções. Então é possível que alguém hoje que esteja mais arraigado, pensamento mais conservador, amanhã possa mudar o seu pensamento e vice-versa. Quem conseguir fazer mais conexões rumo a 2022, e ontem foi um discurso de campanha, não resta a menor dúvida, terá mais condições de ultrapassar o discurso da corrupção ou da anticorrupção, ou discurso dos erros e acertos do governo atual,
eleitoral tão somente. Quem conseguir aglutinar em torno de si estas conexões da política brasileira e dos vários canais terá condições de vencer a eleição mais adiante. Embora, repito, ainda está cedo, muita coisa vai acontecer e precisamos ver o tal do centro, como é que ele vai se movimentar. Sidney, ontem muitas coisas chamaram a atenção na fala do ex-presidente Lula, né? Ele lembrou que em 2002 foi eleito com um empresário importante como vice-candidato, José Alencar. Ele disse, inclusive, que foi a primeira união entre capital e trabalho numa chapa presidencial. Ele disse que quem precisa de armas são as Forças Armadas e as polícias militares, que às vezes saem para a rua para combater o crime com um 38 enferrujado. Ou seja, ele fala de duas corporações que, se não as instituições, os seus componentes, demonstram mais simpatia pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que pretende conversar com políticos que não necessariamente pensam como ele. Agradeceu um elogio feito a ele numa rede social por Rodrigo Maia. Disse que o mercado financeiro não tem de ter medo dele, porque ele já foi presidente por 8 anos e não ofereceu nenhum risco ao mercado financeiro. Muito pelo contrário, o sistema financeiro ganhou bastante dinheiro naquela época. É um discurso de quem quer se apresentar como uma alternativa ao radicalismo? É um discurso de quem está fazendo conexões. Esse me parece o grande desafio de um dos seus principais adversários, Jair Bolsonaro. Repare que eu falei um dos seus, né, para não cair já numa polarização, que a princípio é o que nós vemos, mas a política ela vai mudando, tá certo? As forças políticas vão se movimentando e tudo pode acontecer de agora até o ano que vem. Muita água pode de fato jorrar aí debaixo da ponte. Então, Bolsonaro tem um problema, que é como ele vai superar esse seu temperamento. Se desentendeu com o seu vice Mourão, ele se desentendeu com então o ministro da Saúde Mandetta, ele se desentendeu com o secretário de governo, general Santos Cruz, que deixou o governo, com o embaixador da China também, não deu muita bola para Joe Biden, demorou a ratificar o governo americano, que venceu nas eleições e agora é o governo que está administrando os Estados Unidos, brigou com o Sérgio Moro, brigou com o Supremo Tribunal Federal, se desentendeu com governadores. É muita falta de conexão. O discurso só anticorrupção me parece pequeno, pouco, porque as pessoas já sabem. As pessoas que decidem votar em Bolsonaro o farão, as pessoas que decidem votar em Lula já o farão, estão com votos sedimentados. A pergunta é, e os que não se decidiram ou que estão indignados por causa de uma coisa ou de outra, com quem essas pessoas vão seguir? E aí você cita, por exemplo, o mercado financeiro também e as outras frentes. Eu acho que ele fez um aceno, Lula, para o centro, mas o interessante, e aí a falta de conexão do próprio Lula, é que ele sempre se coloca como tudo em torno dele, né? Tem que ser ele o candidato. Ele não admitiria, por exemplo, ser o número 2, o seu vice de alguém. Você viu que ele falou, olha, uma frente ampla, tal, só com a esquerda não. Para ser ampla tem que pegar outro lado. Ele tem razão. Então, estas são perguntas que elas só vão ser respondidas, e ele sabe disso, mais adiante. Mas ele fez uma ponte, né? De certa forma, mais moderada nesta hora. Claro que uma fala aqui desagrada os militares, outra fala ali não agrada o mercado financeiro, uma outra também mexe com algum setor, mas se quer o quê? De um candidato à oposição que se predispõe a disputar a presidência da República. E para o país não é ruim que nós temos várias vozes distintas. Quem vai decidir é o povo. Sensato está o vice-general Mourão, que disse, olha, se o povo decidir, eu acho difícil, disse ele, né? Por Lula, é isso, o povo decidiu. Então é assim que todos devemos entender as Forças Armadas, a elite política, a elite econômica. E sobre o mercado financeiro, se você quiser, para aprofundar um pouquinho, que eu tenho um pensamento crítico sobre isso também. Mas eu diria que, sim, há um aceno para conexões. Quem fizer vai ser bem sucedido. Lula deu uma pequena, né, bandeira branca ali para o setor mais ao centro, dizendo até isso, que essa frente caberia abertura de diálogo com Rodrigo Maia, com Arthur Lira, inclusive. Lembra-se o que disse Arthur Lira com a decisão do Fachin? Criticou o Moro, né, mas não criticou o Lula. Então é isso mesmo, política faz parte. Lembra-se Renan Calheiros, que lá atrás, né, apoiou o Collor, né, que depois foi empichado, ou quase empichado, teve que se renunciar antes, né? Você pega o mesmo Renan apoiou o Lula na outra eleição, que era adversário do Collor naquela época. É porque nuvem na política muda? Mas o que é política não é feito muito de convicções não, viu? É de conexões. Bom, nós ouvimos também ontem, não é, Sidney? Além de acompanhar tudo o que disse o ex-presidente Lula, nós ouvimos o presidente Jair Bolsonaro, que reagiu ao discurso de Lula
e fez duras críticas ao petista, respondendo às acusações que foram feitas a ele e ao governo dele. Vamos acompanhar alguns trechos. Então não justifica essa crítica do ex-presidente Lula, né, que agora inicia uma campanha. E como não tem nada para mostrar de bom, a campanha deles é baseada em criticar, mentir e desinformar. Nada mais além disso. Imagine a pandemia com o Lula, presidente da República. Se roubaram, e muito, né, alguns governadores, alguns prefeitos, com esse recurso, imagina se o PT estivesse no governo. Eu queria que ele apontasse com ponto de corrupção no parte do Ministério da Economia, coisa que era muito comum no governo dele. Tanto é que ele trocou vários ministros. Um dos seus ministros, Palocci, inclusive em delação premiada, falou que levava dinheiro em caixa de sapato para ele. Esse era o governo dele, baseado na corrupção. Bom, acho que ficou bem claro aí no que disse o presidente Jair Bolsonaro nessa entrevista exclusiva ao Leandro Magalhães, não é, Sidney? Que se houver o confronto com o ex-presidente Lula na campanha do ano que vem, se Lula for efetivamente candidato, Bolsonaro vai novamente levantar o tema corrupção. É o caminho para ele enfrentar o ex-presidente Lula? Você sabe, várias vezes aqui, Colombo, você testemunha, eu faço citações a lutas marciais, né? Eu sou do tempo que acompanhava o Éder Joffre, olha como eu sou velho, hein? Acompanhava o Muhammad Ali, quando chamava-se Cassius Clay ainda, né? Então, eu acompanho isso. E eu sempre observei o seguinte, quando um adversário atinge, né, o seu oponente e ele sente, às vezes um golpe na altura do abdômen, às vezes até no rosto, e ele reage, a primeira reação, ela é gestual, a mão meio que protege aquele lugar, é instintivo, né? É um reflexo. Penso o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, com seu talento pessoal, o seu estilo, ele chegou até a presidência da República, mas por conta disso, né, desta autenticidade, dizer a mesma coisa que pensa, ter essa coerência, sensibilizar os seus eleitores, ele fez esta conexão em 2018 e venceu muito por conta disso. Claro, o antipetismo, anticorrupção, a debacle ali na fase mais crítica que redundou no impeachment da presidente Dilma, todo esse processo político foi um caldo, como se fosse um surfista, né, que permitisse uma onda maior em que o surfista desliza. Tudo isso, claro, contribuiu. Mas a maneira dele agir pessoalmente, meio que não ouvindo ninguém e fazendo esses rompantes, tem dado certo até este momento. Mas neste caso específico, se o presidente me ouvisse, se eu fosse um assessor do presidente, eu diria, presidente, você é o presidente da República, né? Não precisa responder nesse momento ao primeiro discurso, estamos há tanto tempo da disputa. Quando ele responde, e responde meio que de improviso, como ele responde, ele também é mais Bolsonaro do que tudo, né? Como Lula foi mais Lula do que tudo no seu pronunciamento. Mas quando ele responde, ele dá uma espécie de uma assinatura, de um cheque, né? Legitimando o outro. Repare que Ciro Gomes também foi falado, até de maneira mais frontal, foi citado, e nem por isso Ciro Gomes respondeu, profissional da política, né? Essa resposta foi desnecessária, ela não é o bom caminho. Se ele responder tão prontamente ao Lula, foi um discurso que o Lula fez e Lula se posicionou no mercado, falou, opa, tô aqui, gente, ó, não sou candidato, hein, mas baixinho, sou candidato, mas ele fez esse jogo, né, aquele jogo. Então o que acontece? Quando o Bolsonaro responde agora, é óbvio que o tema anticorrupção, ou corrupção, ou denúncias contra o PT vai voltar na campanha. A pergunta é, se isso será suficiente diante das tais conexões que eu falei que poderão ser feitas para uma eleição 2022. As eleições são parecidas, mas elas não são iguais. E toda eleição tem uma narrativa diferenciada. O que não muda muito, Colombo, é a elite brasileira do dinheiro e da política que acaba surfando tudo isso e está sempre lá do poder com a sua agenda. E nem sempre é a agenda do povo brasileiro. É esse que é o problema. Precisamos retomar o país e a sociedade só com participação política e dizendo o que aperta lá, o sapato no seu calo que nós desejamos. O que nós queremos é o quê? É mais alimentação, menos miséria, mais educação, saúde, Estado funcionando e governo eficiente. Bom, Sidney, vamos falar um pouquinho mais da pandemia agora, né? Nós estamos enfrentando um momento trágico aqui no Brasil. Aliás, hoje faz exatamente um ano, estávamos falando disso agora há pouquinho com o Pablo Rely, antes de começarmos Liberdade de Opinião. Hoje faz exatamente um ano que a OMS decretou pandemia do novo coronavírus. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde confirmou mais 2.286 mortes por Covid-19 em 24 horas. Isso representa o maior número diário em toda a pandemia. O Brasil ultrapassa, então, 270 mil vítimas da doença.
em um ano. E agora tem a segunda maior contagem de mortes pelo vírus em todo o mundo, atrás somente dos Estados Unidos. O Conselho também registrou um total de 11.202.305 casos no Brasil. Sidney, queria que você falasse um pouquinho mais desse momento que nós estamos atravessando. Nós estamos vivendo aí uma confluência de fatores negativos, que é o descontrole do vírus, falta de leitos em hospitais, mesmo em São Paulo, que é o estado melhor estruturado, com o maior número de leitos de UTI à disposição. São Paulo está em vias de não ter mais espaço para atender tanta gente. A campanha de vacinação anda num ritmo não satisfatório até agora, não tão rápido quanto a gente gostaria. O que é que dá para fazer agora, Sidney, para a gente tentar pelo menos interromper esse ciclo mortífero que nós estamos acompanhando? É mesmo, é uma pergunta difícil de ser feita e mais difícil ainda de ser respondida. Mas eu quero, como sempre faço aqui, pedir para o senhor e a senhora refletir junto comigo. Imagine uma pessoa da sua família que morra de Covid-19. Uma única pessoa. Olha a dor causada nessa família, pela perda de ente querido, na vizinhança, no círculo de amizades, do trabalho dessa pessoa. Quantas pessoas não estão tristes, né, quando tomam conhecimento desta única morte? Você disse aí um registro de 2.349 pessoas somente no dia de ontem, né, nas 24 horas. Já se fala que é possível que nós venhamos a atingir um número, que seria o pico até o momento, de 3.000 pessoas por dia. Não tem hospital, não tem leito, não tem condições de atendimento, não tem necrotério, não tem estrutura para enterrar todas essas pessoas de maneira digna, minimamente decente, como todo ser humano precisa. Então aí vai diretamente ao encontro da sua pergunta. O que fazer? Quantas vezes disse aqui? União dos poderes, lá em cima é preciso ter isso, e é preciso ter a sociedade junto com as autoridades para a tomada de decisão. É hora de nós ultrapassarmos diferenças ideológicas, diferenças de estruturas. Temos estados mais ricos, estados menos ricos, não existe uma só campanha publicitária forte. É hora do presidente, que ontem usou máscara, use o tempo todo, que ele venha falar e peça o que ele chama de meu exército, né? As pessoas que o apoiam, que se engajem nisso. Tem gente que está sendo perseguida na rua porque usa máscara, e aparece um outro cidadão completamente desequilibrado e diz que não é para usar, que a pessoa é uma covarde, que está fazendo isso por quê, que máscara não protege nada, o que é um grande equívoco. Se nós não fizermos uma mobilização a este nível, não chegaremos lá. Vamos aprender com quem tem cabelos brancos. Vocês repararam nas imagens que a CNN vem mostrando de pessoas com mais de 90 anos que hoje estão morrendo bem menos, morrem de morte natural, mas não de Covid. A alegria delas para ser vacinadas, pessoas que vão com andador, vão em cadeira de rodas, vão abraçadas aos seus filhos, senhores e senhoras que choram porque tomam a vacina. Por quê? Porque essas pessoas sabem que a vacina é o caminho para a salvação da sua vida e proteção da sua vida. Mas nós não temos vacina neste momento em quantidade. Se não temos, que medidas devemos fazer? É aquela história de você dizer assim: esse remédio que eu vou ter que tomar, ele é tão amargo, ele é muito ruim, mas é o único remédio que me salva. E nesse momento qual é? É a máscara, é o álcool em gel, é o isolamento, é a separação e distância entre as pessoas, e quem puder trabalhar em casa que o faça, e quem precisar trabalhar na rua, nós temos que criar as condições, autoridades e sociedade, para entendermos que estamos num momento completamente diferente. Há uma desconexão, há uma espécie de sentimento de muita gente que eu vou para a rua, eu vou aglomerar e seja o que Deus quiser. Gente, tá até na Bíblia isso, hein? Você que é religioso, você sabe disso, né? Deus pode muito e pode tudo, mas o livre-arbítrio é nosso, é seu. Então nós temos que fazer nosso papel. É a única salvação. Uma forte campanha publicitária, engajamento de todos os veículos de comunicação, participação ao mesmo tempo de todos os níveis de poder, e temos um comando do Ministério da Saúde, da Presidência, nesse sentido. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro andou divulgando nas suas redes que a nossa arma é a vacina. Que bom que ele chegou a esta consciência agora, porque todo esse tempo ele, seus apoiadores do presidente, vêm ditando o contrário. Para que vacina? Lembra-se do ministro da Saúde? Vocês estão ansiosos por quê? Ministro, nós estávamos ansiosos, nós todos, né? Justamente por conta disso, que já entendíamos que a vacina era a única saída possível. Mesmo não tendo a vacina, temos que fazer tudo isso que eu acabei de citar e muito mais.
Sidney, bom conversar com você mais uma vez. Ótima quinta-feira. Nós voltamos amanhã a nos encontrar aqui no Liberdade. Combinado? Às vezes tem gente, Colombo, que pergunta: por que você começa com um sorriso, termina com um sorriso? Gente, o bom humor, a força, a vontade, a disposição fazem parte também desse esforço de virada. Se nós não tivermos um mínimo, né, de concentração e dizer: vamos sair dessa, porque um povo unido mostra-se que é vitorioso e forte, é nesta hora. É na hora do obstáculo, na hora da guerra. Mas quando tudo tá bom, né, amigo? Aí é praia, tomar um suquinho, quem gosta de tomar sua cerveja lá comedidamente, pegar um sol. Show de bola. Não é esse momento. Um abraço, Colombo. Até amanhã. Valeu, Sidney. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.